E aí, minha gente, chegou a hora dos donos da bola, 7k.bet.br. Renata vai curtir o final de semana, a galera toda do jogo aberto e a gente segue aqui tocando a bola. Ontem, finalmente, aconteceu a estreia do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Você de casa, o que você viu? Gostou ou não gostou? E aí, o que precisa a seleção brasileira? Primeiro, boa tarde pro Veloso. Tudo bem, Veloso? 100%? Ô, Fernandinho, boa tarde, 100%. Sexta-feira, né? Estamos 100% sempre. Que cara é essa? 110%. É? Tô esperando você Achei falar. você meio amuado. Tô nada, mas isso? nunca. Que bom. Se fosse pelo jogo, eu estaria amuado, mas... Tô achando, eu falei, o Souza é sempre Borocochô alegre, não, vibrante. Borocochô nunca. Agora, a 110 por hora, professor Dirceu Maravilha. É 110 não pelo jogo de ontem, né? Porque eu não sabia se era o Ancelotti ou era o Dorival que estava lá no banco. Não, o jogo foi a mesma coisa. O jogo Tudo não bem, mudou mas o cara teve dois treinos, Não, o jogo não mudou, eu sei, mas o jogo não mudou nada. Foi o mesmo jogo, o Brasil com as mesmas falhas. O Brasil foi péssimo de novo. Você não viu nada de bom? Nada, foi péssimo. O Brasil não criou nada. Agora, se você vê o jogo por essa TV que passa, eu não sei, o Júnior lá, o Roger, eu não sei, lá tem um outro jogo. Eles veem um jogo que eu não consigo ver e que o Brasil inteiro não vê. Então, para tirar óculos, mas eu... Não, você só está atrapalhando o microfone. Mas só tudo isso. bem. Você tá falando, Você só está complicando a vida do Ricardinho, do Thiago, mas tá tudo certo. Então, mas aí, à noite você fala, hoje eu vou ver um grande jogo. O óculos nos olhos, Dirceu. Né? Põe o óculos nos olhos. Não precisa. Não? Eu só vou falar. Enxerga bem, né? Não enxergo bem, eu sou ligeiro. Mas depois nós vamos falar mais sobre essa seleção que Você foi... já falou, né? Porque Não, os caras só deram boa tarde, velho. Os caras só deram boa tarde. dele leva Não, 15 a seleção... Então, mas que vendo o jogo lá e ouvindo o jogo, é um outro jogo. Esse jogo não teve. Calma que falta ainda. Esse jogo não catraca teve. de caminhão. É assim, não. Falta aí, paeja. Não, aí os caras perguntam, ele é bom, mas ele não é tão bom, ele é razoável. Eu acho que ele pode jogar mais, mas que pode jogar mais. Souza Veloso querem tomar um café? Daqui a pouco vocês vão. Sabe o que acontece? Quando ele chega em casa, ele fica amordaçado. Aí ele fica até... de segunda. Não, é que à noite não tem com quem você mais falar, que já Você não fica tem com tarde. quem reclamar. Você não conversa com os espelho. Olha o jogo aí, Dirceu? maravilha. ó. Não dá. Olha o jogo. Vamos falar a real, cara. Não, mas foi Na minha visão. péssimo, medíocre. Dirceu, calma, deixa o Veloso e o Souza. Não, pode falar, eu quero falar depois mais. Sem passar pano, sem passar O que eu pano. acho, Veloso e Souza e Dirceu, você de casa, a seleção brasileira vai parecer um pouco mais tranquila. Isso acho que a gente não pode negar, apesar da dificuldade que a gente está vivendo na tabela. Foi uma falha do Alisson aí, né, Veloso? Não pegou nada. Mas o toque dele tirou o atacante da bola. Ele chegou a tocar na bola. Sim. Eu acho que a seleção brasileira mostrou pelo menos tranquilidade e a defesa, que um pouquinho mais estável. Eu acho que o grande destaque foi esse menino Alex. Foi, sem dúvida Que, nenhuma. nunca tinha jogado na seleção Que acerto brasileira. do Ancelotti. Ficou 3 anos praticamente sem jogar, trabalhando para cá e para lá. Foi para a 3ª divisão de Portugal, está no Lille. É legal o futebol, é essa transformação rápida que acontece. E uma coisa que para mim faltou, e acho que falta no futebol brasileiro principalmente, faltou um meia, cara. Um cara de articulação, um cara de criação, porque a gente tem 3 flechas lá na frente, mas a bola não chega. Para o Pombo quase não chegou bola. Para o Estevão também dificuldade. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. Jogou com 3 volantes, lá a característica do Ancelotti e tal, mas eu acho que a seleção brasileira precisava pelo menos um ponto para esse jogo, para tentar resolver aqui por uma questão de tranquilidade. A gente precisava ter essa tranquilidade, a estreia do Ancelotti. Enfim, foi um grande jogo, como disse o Dirceu, não foi, a gente não pode se enganar. Não. Mas eu acho que o que está faltando, de uma maneira, a bela bola do corta-luz do Gerson foi incrível, mas falta uma coisa. Cadê os caras que tinham que resolver? Continuam não resolvendo. As estrelas não estão brilhando. Os caras são leão no time, são leões no time, mas não são leões da seleção brasileira. Ô, Fernandinho, é o primeiro jogo, né? Estreia apenas do Ancelotti. Claro que ele fez a convocação e para botar os caras em campo foi a primeira vez. Mas nem E foi, né? A partir daí, ele começa a tirar suas conclusões. Né? Que individualmente a gente não viu nada de tão diferente. Não viu nada, então. A Mas exceção do Alex, eu acho. O Alex foi o grande acerto dele na convocação, na escalação e na atuação do Alex. Foi muito bem, realmente. Um acerto e um achado aí, né? Pelo menos na defesa a gente está bem. Agora, faltou o Rafinha, que vai jogar contra o Paraguai, que aí o Brasil ganha e se classifica, aí está tudo certo, é o que precisa fazer.
E aí o Ancelotti vai ter mais tempo para trabalhar. Assim, Ele é o meia que a gente... Ou você acha que precisa de um meia? E se precisar de um meia, é ele? Hoje é ele. Hoje é ele nesse time aí, seleção. Acho que sai o Bruno Guimarães, né? Deixa o Gerson. Eu não gostei também o Gerson jogando do outro lado. O Gerson no Flamengo, a gente vê ele jogando pelo lado direito e até na ponta direita. Mas tudo por esse corredor direito. Na esquerda, eu acho que ele acaba fazendo com que o Gerson fique meio penso, meio torto ali em campo. Então, eu acho que é alguns acertos que precisam ser feitos. O Gerson precisa jogar pro lado de cá. E aí você coloca o Rafinha, o Gerson e o Casimiro, já melhora esse meio campo. Aí o Pombo também, o Richarlison, muito mal, né? Muito mal. Não chegou muita bola também, Mas né, o que chegou... Mas não dava para chegar não mais, ajudou, né? Não, Mas ele também. pode chegar até 3 bolas para ele. Se eu sou meia, dou 2 bolas para ele, volta Depois daquele jeito, não dá mais não. Não dá mais não. Então, eu acho que o Richarlison também é outro ponto que precisa ser observado, que realmente já passou o momento, né? Já teve as oportunidades. Hoje tem o Matheus Cunha que entrou até que deu uma movimentação melhor. E a gente tem o Pedro também, né? Então, eu acho que alguns ajustes, alguns acertos para que essa seleção possa jogar mais do que jogou ontem. Para mim também. Eu concordo com você que a parte defensiva ela melhorou, o correr para trás. É estabilidade. Eu acho que você viu os jogadores não estavam tão tensos em campo. E outra, a gente não pode esquecer, desculpa, Souza, seleção do Equador é a segunda colocada na eliminatória. Faz uma boa campanha. Cara, os caras não jogou contra ninguém. O problema é que a gente não está produzindo para vencer alguém. Eu acho que está muito robotizada. A seleção brasileira está muito robotizada. E assim, a gente precisa desse jogador que você está falando, talento individual. A gente sabe na seleção que a bola vai chegar no Vinícius vai no fundo, tentar ganhar e vai cruzar para trás. Precisa de algo mais. Mas não aconteceu. Exatamente. Correr para trás, Fernandinho, marcar hoje no futebol é a coisa mais fácil. Você bota 11 caras atrás da linha da bola, todos se defendem. Agora, o problema todo é na hora de atacar. Acho que o Brasil está devendo muito nesse setor. A bola chega no ataque, eu acho que o Richarlison não é o atacante que a seleção precisa. Ele reclamou do campo. Ele reclamou, disse que o campo estava difícil, eles jogaram com 3 zagueiros, mas a bola quando foi... Esse é o problema, os caras jogam em tapetes na Europa. Pega esse tipo de gramado, não é fácil. Mas o gramado não estava tão ruim, não. Eu não joguei, mas assim, a gente assistiu o jogo, a gente conhece um pouquinho, foi eu o técnico, ele queria devolver a bola e devolvia errado. Às vezes o passe era muito forte e é o passe, até a gente brinca no futebol, quando a gente vai dar um passe mais forte, é um passe europeu, que é um passe mais forte, mas o Brasil precisa parar, principalmente a parte ofensiva, de ser muito robotizada. Tem que ter aquele improviso do jogador brasileiro, sabe? A bola não pode chegar só no Vinícius e o Vinícius tentar resolver o negócio. Não Mas pode. Esse é o dilema do nosso futebol. A gente quer ter um futebol robotizado, que é a metodologia europeia, e está abrindo mão da nossa identidade, que foi sempre esse instinto, improviso, o improvável que você faz. Por isso que eu acho que a gente vive um limbo. A gente deixou de ser o que nós éramos, precisávamos melhorar um pouco taticamente, mas a gente tentou ser europeu e hoje a gente não é nada. Eu não sei como o Ancelotti vai resolver essa equação. Para mim, você ficar 90 minutos e você dar 2 chutes no gol e um chute ainda, foi uma bola que o zagueiro tirou, pegou no Vinícius Júnior e o goleiro defendeu. Para uma seleção brasileira que tem os principais jogadores titulares, é pouquíssimo. Pouquíssimo. Você precisa, quando ter a bola, você ia sofrer contra o Equador, é o segundo colocado, invicto, mas você precisa fazer, você precisa dar... Só ter a bola não adianta, você precisa atacar, você precisa dar um susto, porque senão você vai ficar sofrendo. E outra coisa, as mudanças não mudaram nada. Não, mais do Todas as alterações parece que é mais do mesmo, tudo igual, cara. Eu não sei se são os jogadores, eles estão condicionados a isso, não sei. Esse time nosso aí é um time fraco, não dá para a gente ter muitas esperanças com essa bola que está jogando. Você esperar que o Wanderson, que tem 1,70 m, que não dá um ataque, um lateral medíocre, você vai aonde? Você vai aonde com o Wanderson? O Alexandre, você vai aonde com ele? Esse meio de campo nosso não tem. O Brasil não tem meio de campo. O Brasil tem ligação direta. É como você fosse a um restaurante, você tem direito a 3 pratos. A entrada, o prato principal e a sobremesa. O Brasil tem a entrada e a sobremesa. Não tem o prato principal. O Brasil não tem jogador de criatividade. O Brasil não cria nada o jogo inteiro. E ontem o Estevam não jogou nada.
O Richarlison, eu não sei nem como ele continua na seleção brasileira, e o Vini Júnior, perto do que ele joga no Real Madrid, ele jogou uns 20%. Ele não jogou absolutamente nada. Agora, a convocação desse Andrei, o que me causou surpresa, foi o próprio técnico, né? Eu vi, eu acho que ele é bom. Ele nem sabia quem é esse Andrei que está lá. Mas o processo não, mas pera, levou o Ancelotti não foi ele que fez essa convocação. Tudo bem, mas foi o processo mas ele não fez a convocação. dele. Não, mas não tem esse processo tanto. O cara que é bom sempre. É bom sempre. Não, ele está dizendo que não foi o Ancelotti que convocou. Pelo processo, porque ele não está próximo do jogador. Não, mas ele não convocou ninguém. Ele acha que foi dada uma lista de jogadores para ele. Algumas sugestões e ele tomou a decisão. Não tenho dúvida que o Ancelotti tomou a decisão. Ele não é um treinador para ser induzido. Mas o Rodrigo Caetano, ele não é técnico e o Juan também não é técnico. Então, os jogadores foram convocados aleatoriamente. Não. Ele não conhece. Ele não conhece Andrei. Ele não conhece Andrei. Ele não conhece vários jogadores. Ele mesmo disse que ele não conhece. Ele disse ontem. Quem é Andrei? Esse que está aí, como é que chama aí? Era do Vasco. Do Vasco, entrou ontem. Ele falou, mas eu não sei. O Andrei Ele disse que ele falou, eu não conheço. Mas como não conhece, ele colocou o cara no jogo. Mas é isso que eu estou te falando. Ele falou isso, eu não vi ele falou ontem. Eu não conhecia, mas conheci aqui e vi que ele tem potencial para ser um belo de um volante. Isso não disse mas esse foi o processo de escolha do técnico. Olha, Fernandinho, eu não vou passar pano, ficar de novo lá. Não é passar pano, os caras ficam lá. Mas você não pode deixar de lado a realidade, meu. A realidade é que o time não está jogando nada. Ou você acha que está jogando? Isso é verdade. Isso é uma vergonha. O Brasil foi... Mas trouxeram o Ancelotti para arrumar isso. Nós estamos falando aqui que foi bom empatar com o Equador. Que bom, rapaz. Foi uma realidade. Mas isso é o futebol ridículo do Brasil. Antigamente, o Brasil falou... Isso, mas não faz tão... Antigamente você tinha 15 anos. Não. O Brasil está caindo. Antigamente sempre. E esses jogadores novos que o Brasil tanto fala... Bem antigamente. Não, mas esse... Não adianta achar... Não adianta querer ironizar, porque o Brasil não está jogando nada. O Brasil está brigando. Se o Brasil fosse tão bom como você está achando, o Brasil está brigando para se classificar. Isso é uma coisa medíocre. Mas só teve duas eliminatórias que o Brasil não brigou para classificar, com o Tite e com o Dunga. Com todas as outras que nós somos campeões, a gente classificou na última rodada. O time de 70 saiu vaiado daqui. 94, o time de 94, os caras tiveram que sair escondidos. O time de 2002 classificou na última rodada contra a Bolívia, velho. Mas tinha melhor jogador. Tudo bem, não tem mais. Tinha. O que você vai fazer? Safra nova que vem aí. O que você vai fazer? Mas não vem essa safra. Não tem. Essa é a realidade. Não tem. Não tem os caras. Não, porque o Hendrick sumiu. Não machucado. Tá machucado. Eu sei, mas mesmo ele inteiro, se o Neymar com meia perna jogar, ele joga mais do que Hendrick, do que Richarlison. Ele é eu muito sou mais Neymarzete depois, hein, velho? Não, eu sou, não, falam que eu sou Neymarzete. Se ele com meia perna, você fala, você não precisa treinar. Você joga, dorme, e depois você joga, dorme. Ele é o único diferente. Não tem dá, que torcer rapaz, pra ele nosso time voltar, não dá. irmão. Tem que torcer pra ele voltar. Pô, todo jogo do Brasil, vocês falam do Neymar. Neymar faz 3 anos que não joga. Mas é outra verdade. Por isso que eu tô dizendo, tem que torcer pro cara voltar. Porque, olha, não dá. Esse time nosso eu vi ontem. Não, eu fiquei ontem, fiquei vendo, com calma. Esse Wanderers é péssimo. Esse Alexandre não joga nada. Esse meio de campo não cria nada. O Brasil Quem que ficou de fora dessa convocação que você queria? Não sei. Deve ter algum também, que eu não sei. Porque se ele não sabe, se ele não sabe, ele que é o Ancelotti, que viu o cara pela primeira vez, mas ele achou que é bom jogador. Ele tá uma semana no Brasil, velho. Mas ele viu o cara perto dele pela primeira vez. Nunca viu o cara jogar. Então ele não jogou. Vamos olhar o desempenho dos jogadores brasileiros no que diz respeito a gols marcados nessa eliminatória. O Rafinha, o artilheiro, com 5 gols, vai voltar contra o Paraguai. Rodrigo tem 3, o Neymar 2, que, como disse o Veloso, está um monte de tempo afastado da seleção. Luiz Henrique, que não foi convocado, tem 2. O Rodrigo também não foi porque está machucado. São 15 jogos. Vinícius Júnior tem apenas 1 gol marcado. A disparidade, eu acho que o grande problema que a gente sofre é a diferença dos caras jogando no time e a hora que os caras botam essa camisa. Parece que é outro jogador. O problema também é o nível lá fora, né? Quem está do lado? Quem está do lado. Quem está do lado faz a diferença. Eu acho assim, que dessa seleção de ontem, o Rodrigo é um cara que pode ser importante na seleção.
Ele é um dos caras que melhor vem desempenhando na seleção brasileira e o Rafinha que cresceu no time, vamos ver agora na seleção. Então, e o jogo contra a Argentina ele não jogou, ele foi mal. Foi só o jogo da Argentina. Os jogos passados ele estava sendo decisivo. E a realidade é essa, Fernandinho. Hoje você tem 2 desfalques, Rodrigo e Rafinha, já cai o nível. E ainda que, né, a escalação do centroavante, para mim, foi equivocada. Ele não conhece ainda, está se adaptando, está conhecendo, mas não dá para o Richard. A dúvida é se ele vai jogar com o centroavante. Mostrou isso ontem que provavelmente ele possa jogar com o centroavante. Tem alguém fixo, ali. Um cara de área. Né? E aí você pode contar com... É um indicativo, ou foi uma medida de emergência, como disse o Dirceu, quem está aí, como nós vamos fazer. Eu acho que é muito cedo. Talvez agora ele vai ter mais 2, 3 treinos até o jogo com o Paraguai. Sábado, hoje é sexta, né? Sexta a galera descansa. Vai treinar 4 sábado dias. e domingo. Sábado e domingo. Segunda-feira também vai reconhecer o campo. Ele vai ter, de novo, 2 treinos para fazer. 2 treinos. Para botar o time para jogar. Tem que organizar, né, Fernandinho? Porque todo treinador que chegar vai ter pouco tempo para trabalhar. Isso é a realidade. Não adianta a gente colocar isso na mesa, né? Não tem como. Todo treinador que chegar na seleção, em qualquer seleção, vai ter pouco tempo para trabalhar. Agora, é colocar na cabeça desses caras aí que eles têm que desempenhar também. Não é só o treinador. A gente está vendo, trocou o treinador, o mesmo sistema, botando o Vini pela beirada, colocou o Estevam pelo outro lado, que era o que todo mundo queria, e o time não desempenhou bem na parte ofensiva. Ele fez o que a gente imaginava, mas não aconteceu. Esse é o problema. A impressão que dá olhando de fora é que falta um pouco de vontade dos caras, entendeu? Vontade de querer fazer mesmo, de pegar a bola assim e falar assim, ó. A gente às vezes vê lance, né? A gente gosta de fazer comparação e às vezes depois de um resultado como esse, sempre vem o Neymar à tona. Mas a gente pega os lances, o Neymar pega a bola do lado da beirada, vem pra dentro, sai driblando, dá um passe aqui, faz alguma coisa diferente. Porque se ficar robotizado... Qual foi a hora que você viu o Vinícius Júnior vir pra dentro com a bola? Em 90 minutos. Não, mas esse é o problema. Sempre pro lado. Mas esse é o problema do jogador brasileiro, que sai muito cedo, ele vai lá pra fora, ele é doutrinado a fazer o que o técnico quer. Mas olha a gente acho que perdeu esse poder de decisão que o atleta tinha. O que você falou, os caras mandaram eu ficar aqui, eu vou ficar aqui. Bola não tá chegando aqui, o que você fazia? Você ia pro outro lado, a bola tá lá. Hoje os caras não estão fazendo mais isso porque a disciplina tática, na minha visão, ela tá muito preponderante no comportamento dentro de campo do jogador. Mas eu concordo com você, a disciplina tática ela tem que ser sem a bola. Mas com a bola é talento, você precisa ter talento. Você não precisa ficar robotizado aqui, porque é muito fácil marcar. Sabe qual foi o azar da seleção brasileira? Você vê antes um jogo 5-4, Espanha e França. E sabe o que o menino fez? Yamal? Ele fez o que o Rafinha fez, mas só que ele deu uma resposta. Ele postou um vídeo fazendo um gol contra a França antes da França. Antes do jogo contra a França. Ele vai lá e faz 2 gols, dá passe. Só que assim... Foi perguntado agora, eu acho que falta um pouco de personalidade, às vezes, daquilo que o jogador brasileiro sempre teve, sabe? Mas é o que eu disse, o jogador hoje é escravo da decisão tática do técnico. Antes do jogo contra a França, porque é uma das principais seleções do mundo. Ontem é uma das 2 melhores. Ele postou um vídeo fazendo um gol contra a França antes do jogo da França. Porque o Rabiot tinha falado para ele que, vamos ver se ele é isso tudo mesmo. Aí ele posta um vídeo, vai lá e acaba com o jogo. A impressão que dá é que o jogador perdeu a autonomia que ele tinha para decidir o que ele tem que fazer dentro de campo. Eles são escravos da definição tática do treinador. Mas só aqui no Brasil? Mas é porque os caras saem com 18 anos daqui, a gente sabe que ele vai ser um bom jogador. Lá fora ele aprende a jogar como europeu. Mas lá ele mais 10 bons. É diferente. Nossa, a seleção o cara sabe para quem vai passar. Aqui vai dar bola para quem? Sei lá, não dá. Fernandinho, jogador brasileiro, ele precisa entender e voltar a colocar na cabeça dele que precisa ser protagonista. Sim, eu digo, não ser refém não ser refém do esquema tático. Veloso jogou em um time do Palmeiras que tinha só craque. E todo mundo era protagonista. E o Veloso também era craque. Não, os caras que jogavam na frente, o ataque era absurdo, não era não? Tá louco. Protagonista, é pegar a bola e falar desse Mas o jogo da Espanha...